sociais, vem a televisão, vem o andar na rua. Nós temos o nosso cérebro, ele é dividido, né? Então a gente tem o córtex, que é a parte mais externa, que é racional, planejar, e lá dentro a gente tem o nosso sistema emocional, que é como se fosse uma caixa preta, fechada. E é onde a gente armazena tudo. Então todas as nossas vivências, tudo que aconteceu na nossa vida, todos os nossos medos, angústias, eles estão armazenados lá. Mas a gente não tem consciência disso. E muitas vezes eu estou assistindo um fato ali, ou estou sentindo um cheiro, ele ativa esse nosso sistema emocional e gera um medo, gera uma angústia, gera um estresse, já dispara o cortisol, a adrenalina, e eu tenho reações que eu não tenho percepção, mas que está gerando estresse no meu corpo. Porque a mente é o caminho. A mente, de fato, é o caminho por onde transitam todas as informações. As nossas percepções do ambiente onde nós estamos, ambiente físico, emocional, social, relacional, passa pela percepção, e que essa percepção, consciente ou inconsciente, ela gera uma resposta. Qualquer coisa que nós estamos sendo submetidos através dos nossos sentidos modifica uma característica de resposta endócrina, autonômica e de memória-aprendizagem, que estão ali relacionadas. Então a gente aprende, o cérebro aprende com tudo que ele vê, com tudo que ele ouve, com tudo que ele sente, com tudo que ele prova, e estabelece essa correlação. Então imagine tu num ambiente socialmente agressivo, quais informações que a gente está mandando lá para o cérebro e quais comprometimentos funcionais que isso vai estar trazendo na forma de mudança da característica de resposta dos nossos órgãos, né? Então é um ambiente, e eu já dizia, né, que um ambiente doente gera pessoas doentes, né? Então essa é uma questão da percepção. A mente de fato é o caminho. A mente de fato é o caminho. E a gente entra num ciclo vicioso, né? A gente entra naquele ciclo e a gente não consegue perceber mais nada. A gente limita a nossa visão, aquele nosso mundinho ali, e por isso a gente não consegue mudar. E aí essa percepção, porque nós estamos ali aqui no mundo emocional, né? Nós estamos ali pensando que nós estamos naquele ambiente, aquele ambiente é doente, automaticamente ele afeta lá o nosso cérebro, ele afeta os nossos neurônios, né? Nós ficamos ansiosos, lá temos cortisol, adrenalina, e isso o quê? Ele faz o quê? Ele faz um desequilíbrio das nossas células que acaba afetando os nossos órgãos e provoca a doença. É isso? É mais ou menos isso? É isso. A célula é a resposta. Porque tudo que a gente percebe é convertido em estímulo elétrico inicialmente, e depois em estímulo endócrino, em estímulo autonômico, que é quem regula a funcionalidade dos nossos órgãos internos. E o endócrino dos nossos hormônios. O endócrino são os hormônios, então qualquer estímulo que a gente receba vai até o hipotálamo, do hipotálamo responde então para todos os nossos órgãos. E cada movimento que a gente faz percebido, consciente ou inconsciente, a gente ainda brinca que hoje a equipe de marketing descobriu muito bem isso, né? Ah, sim. Quando tu olha uma placa, a placa da Coca-Cola não te dá uma qualidade. Sim. McDonald's, até a cor agora. Isso mesmo. Inconscientemente a gente já gera uma resposta fisiológica. Então todas as nossas emoções acabam sendo controladas pela exposição a esses sentidos, aos nossos sentidos. E cada estímulo do sentido gera uma mudança fisiológica no nosso corpo. Então a gente responde a isso de maneira física. E onde que acontece a resposta? Nas células. Porque a célula é a base de toda a funcionalidade de um tecido que compõe um órgão, que compõe um sistema e que responde pelas nossas funções cardiovascular, respiratória, muscular e tudo mais. Eu fico escutando agora e como eu também gosto muito de estudar a mente humana, eu fico lendo, não sei se vocês já leram, já tiveram a oportunidade de ver, ou algum de vocês, Louise Hay ou Christina Kaiser.
Não. Se tiver um dia a oportunidade, elas estudam as emoções e qual órgão que ela afeta. Tá? Então elas têm várias publicações onde passa exatamente isso. Algumas que eu me lembro, né? Raiva, fígado, né? Pulmão, emoções, mágoas, né? E muitas vezes joelho, pessoas muito rígidas, né? Então, assim, elas associaram a questão das emoções com aquele órgão, aquele órgão afetado. Então, é exatamente isso. Tu penso, né? Manifesto aquilo manifesta em determinados órgãos, que no estudo delas tem aquele órgão, que também pode ser outro órgão mais afetado por cada tipo de pessoa, pela sua crença e pela sua história, né? É a mesma coisa que eu penso relacionada ao câncer também, né? Porque vem muito é muito dito que o câncer tem uma função emocional, certo? São as emoções, são as emoções que acabam provocando um desequilíbrio daquelas células que acabam provocando isso. E nós estamos aqui pensando esses pensamentos, né, que promovem essa vibração, né? Então, vibração negativa nas células, certo? Ou positiva, né? Porque elas comunicam desde os sentimentos que a gente tem até as nossas funções bioquímicas celulares. Estava falando do caso de câncer, a gente teve uma paciente lá em São Paulo, quando nós atendíamos lá no consultório, tinha um relacionamento abusivo em casa e ela não conseguia sair desse relacionamento. Aonde que ela desenvolveu um câncer? Nos músculos. Um câncer raríssimo. Não conseguia sair, tomar a decisão de sair dessa relação. Pacientes com Alzheimer que passaram por um evento traumático e que não dão certo. Eu quero esquecer esse fato. Eu quero me esquecer de tudo que aconteceu comigo. Óbvio, o cérebro responde obedecendo. E aí o que acontece? Desligam um elo da corrente. E aí toda a corrente atrás dela fica desligada também. Então, realmente, a mente é o caminho e a resposta acontece nas células. Porque todas se comunicam entre si. Né? É a química das células, é uma gestão de você saber exatamente como conduzir, né? Como poder cuidar desse teu pensamento, né? Como todo dia nós podemos cuidar do nosso pensamento, todo dia nós podemos cuidar das nossas crenças, da nossa história, porque muitas vezes a gente não leva muito a sério isso, né? A gente tem uma vida conturbada, a gente vê como não tem a sério, às vezes você tem situações na tua vida que você deixa passar. E essas situações da tua vida que tu vai deixando passar, elas vão o quê? Elas vão lá na nossa célula e vão deteriorando as nossas células, e depois que quando a gente chega lá na frente, a gente vê que a gente tá doente. Mas eu te pergunto, isso nós estamos aí num caminho que se chama mente, né? Mente e célula, comunicação mente e célula. E onde fica ali alimentação, oxigênio, respiração, porque é um conjunto tudo isso, né? É um conjunto tudo isso. Tem aquela história, agora me lembrei até disso, porque às vezes a gente tem, meu pai, minha avó foi uma história dessa, né? Comiam coisas que hoje em dia, né, era gordura, era isso, antigamente não podia comer ovo, pode comer ovo, né? E muitas vezes tinha uma questão saudável mesmo com aquele tipo de alimentação, né? Como fazer essa correlação, né, de corpo, mente e espírito, essa relação de fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e ter uma mente saudável. Seu alimento é seu medicamento, né? Isso há muitos séculos atrás já era dito pelos gregos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a alimentação, na verdade, assim, hoje a gente tem uma alimentação muito pobre, né? Quando tu fala lá dos teus pais, teus avós, a alimentação era muito rica em nutrientes. Hoje o nosso solo é muito pobre. Então, o nosso alimento hoje ele já é pobre de nutrientes por si só. Mais o processo de industrialização. Então, a gente acaba caindo numa alimentação que nem sempre é adequada. Os problemas que a gente está tendo aí com as crianças, né? Então, é criança com autismo, com TDAH, com hiperatividade,
muito relacionado à alimentação. Tira esses alimentos, a criança melhora. Então, o alimento hoje conduz de uma maneira orientativa, nós no consultório. Por quê? Porque nós temos, cada um tem um tipo sanguíneo. E o nosso sangue, eles têm antígenos. Os alimentos, eles têm lectinas. E quando o alimento tem essa determinada lectina e chega lá na nossa célula do sangue ou outras células do nosso organismo, ele se liga e gera inflamação. Então, por exemplo, quem tem sangue O positivo, sangue O, é o sangue dos nossos ancestrais lá, os que originaram o ser humano. Foi o primeiro tipo sanguíneo que teve. O que eles comiam? Eles se alimentavam basicamente de carne. Caça. Eles caçavam para poder sobreviver. Depois veio o sangue A, o sangue B e o sangue AB. Esse já desenvolveu numa época em que as pessoas cultivavam. Então eram mais os cereais, outros alimentos. Então hoje, se a gente pegar assim, existe um pesquisador americano que estuda só isso. E ele percebeu, ele viu que tem determinados alimentos que são incompatíveis com o sangue, com esses tipos sanguíneos. Por exemplo, o sangue O. O sangue O é bem compatível com leite, com trigo. Tá? Incompatível. Eu lembro do leite e do trigo porque, na verdade, existe uma lista. Não comia trigo, porque não cultivava nada. Então, muitas vezes, a pessoa está lá, tem um sangue O puro de pai e mãe, né? Os dois eram. E ele está se alimentando de queijo, leite, derivados e muito trigo. Hoje a gente come muito trigo. O que acontece com esse ser humano? Sou eu. Gabriela. Inflama. Se a gente pegar o caso da Gabriela, ela tinha rinite, dermatite, irritação. Ela chutava até a sombra. Tinha até medo. Tá? Quando a gente tirou esses alimentos inflamatórios, 15 dias ela já percebeu, opa, eu melhorei. E aí ela mesma foi se autoavaliando para ver que alimentos que ela tinha que tirar da dieta, né, que faziam mal, e que alimentos que ela pode comer. Então, assim, a gente, em 2 meses que a pessoa se autoconheça, baseado, claro, nisso, mas que ela use um alimento que seja mais adequado ao organismo dela. E que esse alimento, automaticamente, o que acontece? Ele acaba provocando uma inflamação no corpo, nas células, e essas inflamações acabam atingindo determinados órgãos e promovendo diversas... Só complementando essa informação, por onde a gente come, né? Pela boca, aonde a gente pré-digere os alimentos, no estômago, aonde a gente absorve os nutrientes, no intestino. Então tem que ter uma sincronia entre o que a gente come, como a gente pré-digere os alimentos e como a gente faz a digestão plena para a absorção dos nutrientes ao nível intestinal. Se a gente não pré-digere por uma baixa capacidade de secreção ácida, por exemplo, tem um perfil hipossecretor, que a gente chama, e não secreta enzimas digestivas, esses alimentos ficam no intestino, fermentam, geram toxinas, inflamam o intestino e a gente fica com as células desnutridas, famintas. E a gente, como está com as células famintas, qual é a informação que ela vai mandar para o cérebro? Coma mais. E aí tu consome mais. Mais o quê? Mais alimentos energéticos, porque a célula precisa de energia. Quais são os alimentos energéticos? Gordura e açúcar. E aí a gente acumula isso na forma de triglicerídeos dentro dos adipócitos e a gente aumenta de tamanho. Quando a gente aumenta de tamanho, hipertrofia os adipócitos, a gente gera inflamação. E a inflamação aparece de maneira sistêmica, né? Um prejuízo funcional de vários órgãos, cada um deles com um perfil de resposta. Cada um de nós tem uma sensibilidade maior em determinados tecidos.
articulações, Outro vai lá no no sistema fígado, nervoso central, outro acumulando o fígado, coração, vasos. E pode ir inflamando em vários pontos do Em vários organismo. pontos. Então, às vezes estou com dor aqui, às vezes ali, e é sempre o sistema que está inflamando. Que é o sistema. E muitas vezes E aí não é uma inflamação assim, tu vai pegar, por exemplo, vamos fazer uma ressonância, às vezes nem Não aparece aparece. nada. Ah, Mas a não, dor está é indo passando de um canto para o E aí outro. tu vai no, Clínica, a gente e aí tu chama vai de- no médico, o médico dá um anti-inflamatório, aí dá não sei o que pra cá, dá não sei o que pra cá, dá não sei o que pra cá, quanto que o processo, que é a causa daquela inflamação, ela não foi tratada. Né? Aí tu dá um anti-inflamatório para aliviar a dor, tu gera uma úlcera no estômago. E aí tu toma um omeprazol para diminuir a úlcera. Daí diminui a absorção de vitaminas e nutrientes. Daí quando diminui a absorção de vitaminas do complexo B, por exemplo, gera imunodeficiência, baixa imunidade. Gera fragilidade muscular, diminui a força dos músculos, diminui as novas fibras musculares. Tudo isso vai gerando um ciclo de medicalização, que começou com uma carência, mas daí tomou um medicamento que gerou a desnutrição, que gerou novas enfermidades, novas doenças, e assim sintomaticamente vai sendo medicalizado. E daí como a gente vê como isso tem que ser realmente um quadro conjunto, né? Eu me lembro de uma história, não sei se foi você que me contou ou foi alguém que me falou, mas eu me lembro desse caso, que era uma moça que ela era vegetariana, extremamente preocupada em cuidar do corpo, foi você, né? Não é? Que ela extremamente preocupada em cuidar do corpo. Não, era. Acho que era da Raquel. Que depois estava com câncer, né? Não era isso? Não, estava com uma... A da Raquel é o filho. Ela era vegetariana e daí o bebê nasceu e ela resolveu que ele tinha que ser vegetariano também. Ah, esse menino, ele cresceu, não morre. Ele era desnutrido, totalmente desnutrido, magrinho, e foi. Eu sei que a gente acabou vindo embora para Folha Alta, acho que ele tinha 7, 8 anos, e o menininho, sabe, por aí ela cuidava, né, do médico lá e viajava. Eu sei que 5, 6 anos depois nós voltamos lá, ele foi no alergista, e o alergista descobriu que ele era sangue ó, e ele comia só soja, grão de bico, cereais. E ele tinha que comer. Aí quando eu cheguei aqui, eu olhei pra ele, digo, meu Deus, como tu estás bonito. Porque ele era outro, já estava um moço, a pele é a coisa mais linda, ele tinha uma pele horrível. Ele mudou totalmente a alimentação dele e recuperou. Incrível. Então, às vezes a gente acha que está fazendo bem, né, para o nosso corpo, mas a gente também não se observa. Na época o vegetariano, né? O vegano, Assim, uma época podia comer ovo, outra época não podia mais comer ovo, depois voltou a comer um pouco óleo de soja, óleo não de soja. Óleo de coco, óleo de não sei o quê. Azeite de oliva. Uma época podia comer tomate, né? Tomate dava ácido úrico. E até hoje a gente não sabe, porque cada mês aparece Aparece uma coisa adoçante, diferente. era um, era o outro, agora é esse, agora é aquele, Agora é nenhum. agora é nenhum. Mas nem da planta. E é nenhum mesmo. Não, da estévia, tudo bem, Estévia. Mas assim, ainda a gente tem que tomar cuidado, porque o que eles fazem? Eles pegam sacarina, misturam com estévia e vendem como estévia. Então a gente sempre tem que olhar o rótulo, sempre olhar a composição. Com estévia, né? Com estévia. E aí a ideia é que o nutriente leva energia, mas quem fabrica, quem gera o processo de produção de energia é exatamente o que a gente respira, que é o oxigênio. Alguém fica sem comer quantos dias? Quantos dias consegue ficar em leva sem comer? A Lileira ficou hoje desde a hora do almoço. Não, desde o café da A manhã. Lileira não almoçou hoje. Sério. Quantos dias, Gabi, tu fica sem comer? Mas quantos dias, assim, se for fazer um jejum prolongado, quantos dias fica? Tem gente que fica 24 horas. Aí eu não consigo, já acordo com fome. Tem paciente com 36. Tem um colega que tem 36 anos. Mas
sobrevive, né? Se tu tiver um lugar que Não tem- bem morada, mas sobrevive. Né? Não, tira as pessoas de perto, né? Mas quanto tempo fica sem respirar? Não Não fica. Quanto tempo fica sem tomar água? Pode ficar até um dia sem tomar água, né? O Elias Acho que o Elias ficou uma semana. Elias tranquilamente. Tô aqui quieto no meu canto, né? Uma vez só e fica semana. Mas sem respirar não, né? Não. Por quê? Porque o oxigênio é indispensável para fazer a nossa moeda energética, que é o ATP. ATP é uma molécula que é feita numa organela chamada mitocôndria. ATP o Elias sabe Ele quase sabe segundo que grau. ele não esquece. Isso aí Complexo citoplasmático. Exatamente. tem constelados que não esquece isso, gente. Isso ficou gravado na época. Exatamente. É um trauma de infância, de escola. Ele gostou da palavra. Tem que decorar o que é um ATP e uma mitocôndria. E aí esse oxigênio, então, ele se transforma junto com glicose na mitocôndria nessa molécula, que é a nossa moeda energética. Então, para a gente pensar, para a gente contrair, para a gente secretar, para a gente fazer qualquer coisa, a gente gasta essa nossa moeda, que é o ATP. Muito bem, então se eu preciso fazer ATP para pensar, se eu não respiro, eu não penso, né? Se eu tenho que usar o ATP para contrair os músculos e eu não tenho oxigênio para fazer ATP, eu tenho fraqueza muscular. Não é mesmo? Como é que chega esse oxigênio que a gente respira? A gente inspira ele. Vamos fazer um exercício? Vamos? Inspiramos. Como é que é, Andressa, que eu faço lá? Inspira. Expira. Quando a gente inspira, a gente gera uma pressão de oxigênio dentro dos pulmões. E esse oxigênio passa para a corrente sanguínea, se liga na hemoglobina e vai lá para a célula. Todas as nossas células recebem esse oxigênio quando a gente inspira. O que acontece quando a gente está submetido ao estresse? Como é que fica a nossa respiração, Marisa? Nem dá tempo de encher, né? Nem dá tempo de encher o pulmão, né? Isso gera um estresse louco dentro da célula, porque imagina, a gente tem um movimento, mas não chega a ter pressão suficiente para gerar esse transporte de oxigênio. E aí o estressado fica mais estressado porque não chega oxigênio lá para o cérebro. Estressado não consegue respirar, ansioso não consegue respirar. E aí o cérebro entende que a gente está em perigo. Situação de perigo. Ele entende que a gente está em situação de perigo, porque isso acontece geralmente quando está na situação de perigo, né? Aí ele libera. Aí libera cortisol, libera noradrenalina. E aí aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, aumenta ainda mais a frequência respiratória da contração muscular, tudo rígido, tudo endurecido. Aumenta a secreção ácida. Eita, a carapuça se reuniu. Ela já está somatizando. Já está somatizando. Só imaginando as situações e Não vai contraindo. E esse é o perfil do estresse. E o estresse crônico, por isso, repetidas vezes isso acontecendo, gera o que a gente chama de estresse crônico. Né? O estresse crônico, então, falha ali a suprarrenal, que é quem produz o cortisol. Porque o cortisol é liberado para melhorar a tua produção de energia, para liberar mais glicose, para gerar mais energia, para te dar mais força muscular, para te dar mais uma resposta àquela situação de estresse, de perigo. E esse estresse crônico, ele pode, o motivo original já pode ter cessado, mas a pessoa continua nesse estresse. Gera aquele Cérebro dá. Aí eu tô pensando aqui, ó. Aí eu tô pensando aqui, por que exercício físico é bom? Por que o yoga é bom? Por que meditação é bom? Mas exatamente por O isso. cérebro ele cria um caminho neural. Sim. E que tu vai reforçando isso, reforçando. Depois que ele fixar esse caminho, é difícil de mudar. Então, o teu corpo vai acostumar a respirar mal, por exemplo.
E tu vai continuar gerando mais estresse, cada vez mais piorando. Tudo é aprendizado, né? Porque cada estresse que tu percebe, teu cérebro cria uma conexão de memória para não se submeter de novo ao mesmo estresse, né? Sim. Tem gente que gosta, aí vai lá, faz de novo a mesma coisa todo dia, e se estressa todo dia. E eles não sabendo que aquilo vai estressar. Normal, mas tem uma escolha. Mas o objetivo da memória do estresse é exatamente impedir que o cara se exponha novamente à mesma situação que gerou uma necessidade energética aumentada e que ele não precisa, né, responder daquela maneira. Então, hoje, por exemplo, a Maria estava dando o exemplo do leão, né, para a nossa paciente de hoje de manhã. Quando a gente se expõe a um leão, a tendência é a gente sair correndo, né? Para sair correndo precisa do quê? Respirar, precisa de oxigênio, precisa de força, então mobiliza essa situação de estresse. Mas hoje, os leões estão do nosso lado, no nosso boleto, no nosso trânsito, As pessoas com as quais a gente convive, às vezes. Na reunião do condomínio, tá cheio de leão lá que tu sente, não é mesmo? Na pressa, para tantas demandas, para atender tantas demandas, né? Tem que escrever o artigo, tem que publicar o artigo, tem que defender a tese, tu tem que dar aula, mas tu tem que também ter que ir lá no supermercado fazer a compra, tu tem que pagar o boleto do carro que está vencendo. São muitos leões que a gente tem hoje, né, na nossa vida. E isso é um estresse crônico, com certeza. A própria inteligência artificial que está trazendo um estresse diferente hoje em dia, né? Porque está muito acelerado. A evolução dela a gente não está É que eu acredito acompanhando. É que eu acredito que esse estresse ele também vai vir diferente para cada pessoa, né? Porque cada pessoa ela tem situações, hábitos que podem estressar ela ou não. Então, para ti, talvez a inteligência artificial para ti pode ser um estresse. Para um jovem de... Meu Deus, a solução da minha vida. Facilita meu dia a dia. Voltar lá atrás para a vida dos meus ancestrais. Percepção. É um cérebro mais adaptado a essa nova realidade. O nosso cérebro, ele se adaptou a uma outra realidade. Então é muito mais difícil de a gente acompanhar esse ritmo. É a mesma coisa que para algumas pessoas o barulho é estressante, para outras pessoas não é. Às vezes o silêncio pode ser estressante para algumas pessoas. Então é naquilo que a gente vai olhar que o ser humano é único, né? Exatamente. Então, o ser humano ele é único. Então cada ser humano é um ser humano. Então e cada um vai responder a isso de alguma forma, né? É bem interessante porque quando a gente fala de respiração, a gente pode controlar o nosso sistema nervoso através da respiração. Também. Que é o que eles já fazem lá na yoga, lá na Ayurveda, que eles já tinham conhecimento, né? Então, se eu modifico a minha respiração, eu mando informação para o meu sistema, posso mandar informação para o meu sistema nervoso de perigo. Por exemplo, a gente faz a neurometria, faz respiração forte. Aquilo gera um estresse no corpo. Agora, se eu faço uma respiração controlada, eu consigo mandar informação para o cérebro e acalmar o cérebro. Eu não estou em perigo, está tudo certo, a respiração está ok, então a gente pode utilizar isso a nosso favor também. A gente tem um centro voluntário de respiração. Consegue ficar um tempinho sem respirar? Sim, com certeza. Bem pouquinho. Perou? Chega um momento em que teu organismo não vai tu não consegue morrer parando de respirar. Não, tu vai respirar. O sistema autonômico chega e dispara um mecanismo de respiração independente. Tu pode gerar um estresse com ela também. E assim como tu pode tranquilizar o teu cérebro mandando informação, como a Maria disse, da tranquilidade. Então, e olha só, tudo isso a gente pensa uma pessoa, né, que a gente conhece, que tinha um processo de apneia de sono, né? Como tem várias pessoas. Então, tu imagina quantas vezes tu fica sem respirar, né? E quanto estresse isso gera. E quantos estresse que isso gera, né? Porque a iminência da morte é o maior dos perigos que a gente consegue perceber, né? E inclusive o respiratório, porque se para de respirar, tu morre.
E a parada respiratória faz com que a gente tenha esse disparo de mecanismo de sobrevivência autônomo. A autonomia, olha, que vai fazendo com a tua célula, eu falando com a tua célula. E ali eu estava vendo. Respira mal, Respira mal faz lixo. Faz lixo? Pois então, é isso que eu estava pensando. O cara de lixo é do lixo. Então, quer dizer, essa respiração mal, ela provoca uma intoxicação. Acumula CO2 nos tecidos e aí impede o transporte de oxigênio para as células. Significa que a gente tem menos energia quando a gente respira mal. Porque não chegou o oxigênio para fazer o ATP e ao mesmo tempo está intoxicando de CO2, que é o uso desse oxigênio dentro da célula. Então é por isso que também o sono, né? O sono é tão importante, né? O sono também tem, porque o que acontece? Se não falta energia, tu vai buscar mais energia. Então acaba dando pro cérebro aquela história de vai comer mais. Exato. Se tu cria esse CO2, agora fiquei numa dúvida, né? Algumas pessoas falam que o câncer é como se fosse uma ferrugem na célula. Estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo. Seria esse CO2? Não. E a gente vai falar sobre isso ainda. Então. E o que é esse lixo, então? Lixo? Onde que a gente encontra lixo hoje? Lixo em tudo que é lugar. Tudo quanto é lugar, exatamente. Até na internet. Fontes de intoxicação. Olha quantas fontes a gente é exposto todo dia. Cara, é muita coisa. Todo o nosso organismo está sofrendo, e aí condições epigenéticas, porque a gente tem a condição genética, tudo isso é epigenético, fora da célula, né? Para dentro dela. Olha quantas coisas, fontes de intoxicação. Metais pesados, onde é que a gente tem metal pesado? Na tua boca, Mônica. Na minha boca, na boca da Marisa. Leite? Leite não, amálgama. Da nossa época fazia amálgama de mercúrio. Mercúrio. Restauração. A restauração. Aquelas antigas assim. Aquela cinza. Continua no corpo até hoje aquilo. Acumulado. Eles tirando os... Acumulado. Direto. Água com contaminante, alumínio, por exemplo. Eles fazem a remoção da sujidade da água nas usinas de tratamento de água com sulfato de alumínio, que precipita as substâncias orgânicas. E alumínio vem da água. Então, E a água que compra? A água que compra tem microplástico, que é pior. Então a gente pode escolher entre... Pode escolher. Pode escolher Alzheimer, que é o que o alumínio produz, ou pode escolher disrupção endócrina, com alteração da função endócrina, pelo microplástico. Não pode ser pelo, pode escolher um dos dois. Aquele filtro de barro não ajuda? Ajuda sim. O filtro de barro, aqueles antigos. Por isso que ele disse que o filtro de barro é melhor. Por isso que eu fiz o tiro de circulação, muitos deles, porque ajudava muito as pessoas a não ficarem tão expostas a contaminantes ambientais. Mas a gente tem o brometo do pãozinho, a gente tem o flúor da pasta de dente, a gente tem o cloro da piscina, da sauna, da água do chuveiro. Tem sal? Os mercúrio nos peixes do mar. Mercúrio, Muito mercúrio O iodo no sal? Sim, daí é um aditivo, né? É um aditivo. Aí a gente precisa para tireoide. Mas tem também dentro da gente. A gente sabe que hoje. Mas diz que não é para comer sal. Comer iodo? Não é para tomar sal marinho? Não, mas sal marinho hoje ele é iodado. Já é iodado. Tem que ter. O sal marinho é porque daí não tem ferro. Tudo epigenético, assim, fontes de intoxicação, bactérias do nosso organismo. Quando a gente tem bactérias exógenas, que a gente chama de disbiótica, que não é o lugar delas ali, né? A gente tem bactérias comensais, que a gente cresce naturalmente dentro do nosso organismo. Nos ajudam a fazer digestão, a interagir com o nosso sistema imune e não causam nenhum tipo de alteração. Mas quando a gente tem esse perfil hipocecretor, não digere bem, o ácido do estômago foi pensado para matar essas bactérias que a gente come no alimento, que a gente tem na boca, que a gente respira. Então, quando transita por um estômago que não tem acidez suficiente para matar as bactérias,
elas passam para o intestino e ali elas fazem a festa, porque tem alimento, tem temperatura, tem água, tem nutriente. Tô em casa desse bichinho. Aí elas estão na festa. E elas colonizam o intestino, geram disbiose. Disbiose, o organismo lembra assim, nossa, olha ali, aquela bactéria é uma bactéria patogênica, reconhece como patogênica. Quando tem uma bactéria, o que, é que a gente faz? Normalmente, quando tem uma ferida na pele, o que, é que acontece ali? Inflama, né? Inflama o intestino. O intestino também fica inflamado. Quando ele abre as portas para trazer as células de defesa para combater aquelas bactérias, as bactérias que morreram ali no combate também tem uma porta de acesso para a corrente sanguínea, que é essa parte reconhecível da bactéria que vai ganhar acesso à corrente sanguínea e vai se distribuir pelo sangue em todas as células. Daí a gente tem artrite, tendinite, bursite, tireoidite, que são inflamações autoimunes, eles têm quase tudo isso, né? É porque o intestino está permeável, as toxinas bacterianas estão ganhando acesso e depositando nesses tecidos. E aí lá no tecido vem uma célula de defesa circulando. Olha, tem um lipopolissacarídeo aqui na tireoide. Vamos gerar uma inflamação. Tireoidite. E daí vai lá e toma o tal do T4. T4. Não, tem. Pura. Porque tem uma tireoidite. Porque tem tireoidite. Todo mundo tem tireoidite. Mas se ela vai lá para a articulação, gera uma artrite. Artrite. Toma remédio para isso. Daí tu toma um anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Que dá úlcera, que daí toma o mefrazol. Como proteger disso tudo? Sabe essa história? A história a gente já viu, né? Mas é a mesma história. E a artrose? A artrose é um pouco diferente. A artrose é um pouco diferente. Já é uma má formação induzida geneticamente, né? Pela própria alteração epigenética das células. Né? Esse geneticamente provavelmente também já vem de uma história, né, de pai, mãe, gravidez e Sim, né? a gente traz tudo. A gente já traz essa memória, toda. Eu tô esperando assim para o senhor terminar e falar tudo isso, depois eu quero saber o que a gente faz, né? Na questão de cena, né? É isso que a gente quer saber, né? A gente quer saber depois o que a gente faz. Mas a questão genética ela vai nos trazer uma predisposição mas o nosso estilo de vida é o que pode fazer com que a gente previna todas as situações. Alimentação, exercício físico, meditação. É a vida em equilíbrio. Pode dar, meu pai tinha diabetes, eu também tenho diabetes, mas eu tenho o mesmo estilo de vida dele. Né? Geralmente as famílias trazem o mesmo estilo de vida. Passa Uma repetição de padrão. Padrão emocional, padrão alimentar, padrão social. É o que a gente chama de crenças, o que a constelação chama, né, de lealdades, né, de continuar o mesmo padrão. Exatamente. E aí vem aquela velha história, não, mas é de família. É de família, claro, geneticamente é de família, mas a epigenética de família também, né? Exatamente. E aí a gente tem tudo isso gerando o que a gente chama de inflamação. Né? Cara, inflamação e oxidação São os fatores chaves do envelhecimento. Exatamente. Hoje eu vejo assim, tudo inflamação, né? Tá tudo relacionado com inflamação, né? Tudo relacionado com inflamação. Todas as doenças nossas estão relacionadas com inflamação. Então, se a gente controla padrões inflamatórios, se a gente controla a produção de radicais livres, a gente elimina 98% das doenças. E a inflamação acontece no cérebro também. Muitas vezes, e começa lá, né, o padrão de alteração da percepção. Daí vem o Alzheimer, daí vem a... neuroinflamação. Daí, como tu estava falando ali, então podemos dizer, né, assim, que existem vários estudos sobre isso, né, mas uma das ideias, né, é que também, então, autismo, TDAH, como, né, depressão, isso tudo pode ser provocado por inflamações que estão no cérebro. Sem dúvida. Piora muito. Uhum. Muito. Tira principalmente açúcar, doces, carboidratos de uma forma geral. Que inflama. Na integrativa eles tiram tudo dessa criança e
e ela já melhora assim radicalmente. Sim. E no adulto também, se a gente tirar, por exemplo, as pessoas irritadas, a ansiedade, tu tira esses alimentos, ela melhora. Às vezes não precisa nem tratar. Claro, às vezes precisa porque a gente precisa. Já está inflamada, já tem sequelas. Mas uma pessoa jovem, por exemplo, que nem a Gabriela, a gente só tirou os alimentos, mais nada, nem tratou. E é incrível como tudo isso a gente consegue pegar nos exames de neurometria e biorressonância. Então, aproveita e fala um pouquinho sobre isso. Isso, que tal? Que tal para as pessoas? Esses processos inflamatórios e oxidativos a gente pega também nesse exame, mudando a característica funcional de como o cérebro responde às percepções de estresse, inclusive, e gera as mudanças fisiológicas no corpo. E também como o corpo inflamado, perifericamente, muda os padrões de percepção do cérebro. Então, lá na neurometria e na biorressonância é possível ver se o corpo, pelo que a gente observa, todos... É difícil alguém não ter alguma coisa inflamada. É difícil alguém não ter alguma coisa inflamada. E lá na neurometria e na biorressonância ele consegue te dar o alcance disso, quais são também os órgãos que estão inflamados. Tanto a gente consegue saber quais são os órgãos que estão inflamados e que podem não estar doentes ainda, mas que podem ter uma predisposição a ficar doente. Aí o resto agora é saber quais são os fatores que estão inflamando, seria isso. Que daria uma anamnese, um exame, como é que você consegue saber como é que as pessoas, aonde elas estão inflamadas, né? Isso é possível saber também ali. Esse é o nosso padrão de atendimento. A gente faz uma anamnese integrativa, avalia o paciente, faz com que a gente conheça essa estrutura de inter-relação entre sistemas, como está o padrão celular, como estão alterados os exames bioquímicos, tudo isso a gente analisa integrativamente. E depois passa para o padrão de análise neurometria e biorressonância. E aí a Maria pode falar, porque é a mãe da matéria, né? A neurometria chama neurometria funcional. A gente avalia o funcionamento do corpo. Então é diferente de a gente fazer, por exemplo, uma ressonância magnética, de fazer uma tomografia. Lá a gente vai ver o físico. Né? Na neurometria, a gente vai ver como que o corpo está funcionando. E aí, dentro dessa avaliação, que dura 7 minutos, não invasiva, a gente faz com eletrodos, a gente vai avaliar o paciente em repouso. Então, em repouso, o meu corpo tem que estar com determinado funcionamento. A gente gera um estresse no corpo, a pessoa levanta e faz uma respiração forte, isso gera um estresse, tem que provocar mudanças e depois a pessoa vai recuperar. Então, dentro desse percurso que a pessoa faz, a gente consegue avaliar, e hoje com a inteligência artificial ficou muito mais fácil. Então, a gente vai ver, por exemplo, quando a gente tem, primeira informação que a gente tem da neurometria, a resposta fisiológica, ela pode me dizer se a pessoa tem distúrbio digestivo, se ela tem desbiose, se ela tem problema com sono. E aí vai dando uma série de informações. Se ela respira bem, se ela respira bem, se ela tem boa oxigenação ou não, como que está a circulação sanguínea dela, se tem uma boa hemodinâmica, né, uma boa circulação, se tem inflamação subclínica ou não, como que está o cardiovascular dela. Então até isso a gente consegue visualizar e por ali a gente consegue dizer, isso aqui não é para mim, tu vai para o cardiologista agora. Dependendo do resultado que dá, a gente consegue pegar, né, e dizer, isso aqui é grave, isso precisa de uma intervenção. Ou, por exemplo, a gente entender que aquilo é emocional. Então, também é possível aquilo ser de origem emocional. Nos dá informações da nossa reserva funcional, do nosso estoque de nutrientes, da nossa adrenal, se ela está funcionando bem ou não, que é a que libera cortisol. E depois ainda nós temos as imagens do cérebro. E daí nas imagens do cérebro a gente vai ver o funcionamento mesmo do cérebro.
se ele funcionou, porque quando eu estou deitada, meu cérebro tem que estar em repouso. Quando eu gerei um estresse, meu cérebro tem que ativar, ele tem que ficar vermelho. E quando eu recupero, esse cérebro tem que diminuir a atividade dele. Então, dentro dessa avaliação, a gente consegue aí também avaliar, por exemplo, se a pessoa tem depressão, se ela faz uso de drogas, se ela tem TDAH ou não, se ela pode ser uma criança autista, por exemplo. Então, a gente consegue, com todos esses resultados, todo esse conjunto e mais a anamnese, identificar o que está acontecendo ali. Nós temos um outro exame que é o predomínio de ondas cerebrais, que a gente avalia áreas cerebrais, a gente faz um mapeamento cerebral, então através de perguntas mesmo. Então a gente faz perguntas, por exemplo, que vão ativar a área frontal, então essa área tem que ficar vermelha. Faz perguntas que vai ativar o lobo temporal, essa área tem que ficar vermelha, se ela não fica, alguma coisa não tá funcionando bem. O que mais que a gente tira de informação aqui? Aqui a gente vai poder identificar, por exemplo, se a pessoa tem uma doença neurodegenerativa, neuroinflamatória. A gente consegue identificar esses padrões. Então não é funcionando, eu não vou poder dizer, não, isso aqui é um Alzheimer. Não, eu posso identificar, não, isso aqui é uma doença neurodegenerativa. Então, a gente vai procurar um especialista. A gente faz uma avaliação prévia e... Uma outra coisa que é bem importante, que ela é preditiva. Então, esse exame é preditivo também. Muitas vezes ele nos mostra uma pessoa que vai ser diabética lá na frente. Padrão. Então, eu posso... Já passei por tudo isso. A Gabriela fez todos os protocolos e chegou num protocolo que ela não passava. Além do exame laboratorial, que tinha, mas era uma alteração pequena, que qualquer um que olhasse aquele exame não ia perceber. Aí eu disse, bom, nós vamos ter que tirar o açúcar. A Gabriela comia açúcar todos os dias, comia chocolate, doce, todos os dias. Nós vamos tirar o açúcar. Ai, socorro! Não posso. Pode sim, vamos tirar uma semana. Na próxima semana a gente repete. Na próxima semana ela conseguiu passar naquele exame, conseguiu melhorar. No fim fiquei 3 meses sem. Ela ficou 3 meses. E dava para ver claramente, assim, ó, até no exame laboratorial dela hoje, que a gente olha com um olhar mais crítico, que futuramente ela ia caminhar para um diabetes, se ela seguisse com aquele comportamento de comer doce. Esse padrão epigenético. Então, era a epigenética. Então, o que ela fez? Ela mudou o comportamento. Ela não come mais doce? Não, é assim, ela come doce, só que ela não come todos os dias. Ela vai escolher um dia da semana que ela vai comer o doce. Está tudo certo? Então, e aí a gente conseguiu regular. Dentro da neurometria, a gente também tem os protocolos de tratamento. Então, não é só o exame, mas também 15 protocolos, onde a gente vai trabalhar com essas vias nervosas, com o sistema nervoso mesmo, treinando o sistema nervoso. O primeiro deles é de respiração. Então, a gente vai fazer uma avaliação da respiração e o próprio equipamento gera uma respiração específica para ti. Para regular, para reeducar esse sistema, por exemplo, de respiração. E a gente tem variabilidade cardíaca, tem coerência cardíaca, tem exercícios de respiração, tem uma gama de exercícios para a gente reeducar o nosso cérebro. Junto, claro, com mudanças de comportamento mesmo, né? E às vezes mudanças de hábitos. Não conseguem fazer um determinado tipo de protocolo, né? É porque ela tem uma deficiência naquela área. Por exemplo, se ela tiver com uma reserva funcional muito baixa, a gente nem começa o protocolo enquanto a gente não aumenta essa reserva. Porque assim, ó, se eu não tenho nutriente, não adianta eu querer treinar meu cérebro. Ele não vai. É a mesma coisa de andar com carro com gasolina com água. Ele vai patinar ali, ele não vai sair do lugar. Então a gente primeiro repõe os nutrientes, primeiro o físico, para depois trabalhar o como. Aí começa o como. Já entrei no como, né?
tenho uma dúvida, que quando você começou a falar dos outros exames que a gente faz a ressonância e tal, eles são, eu pensei que eles são mais físicos. Sim. E que estes seriam mais energéticos, mas não, eles são bem físicos também. Né? Eles são físicos também, só que ele trabalha, ele pega o funcionamento. Tá. Como que o teu corpo está funcionando? Porque assim, o que vai acontecer? Ali a gente pega coisas que tu vais pegar numa tomografia, numa ressonância daqui 5, 10 anos. Tá. Então a gente já vai visualizar, opa, isso aqui lá na frente vai se continuar nesse mesmo ritmo, vai dar problema. Vai dar problema. Predizer uma doença é uma possibilidade que a gente tem na integrativa de salvar vidas. Né? Imagina tu conseguir prever a incidência de uma doença crônica, de uma neurodegeneração, de um paciente que vai ter Alzheimer, se mantiver o processo hoje, né, ao qual ele é submetido. Então isso é salvar vidas mesmo, a predição e a capacidade que a gente tem analítica com esses resultados é tremenda, assim, em termos de volume de informação. Isso deveria estar em todos os consultórios. Todos os protocolos. Todos os consultórios, tá, gente? Porque... Eu queria saber se vocês têm alguma informação já em relação dessa relação com questões de saúde mental, de comportamentos de saúde mental. O protocolo de neurometria a gente ainda tem, que é a Andressa do cérebro. A Andressa que cuida dos músculos, do corpo físico, né, do padrão funcional, com o padrão mental. Então, a gente faz esse reforço de conexões neurais exatamente para prevenir e tratar essas doenças mentais. Né? E é bem interessante porque a gente consegue pegar a parte emocional, a gente consegue pegar os traumas. Por exemplo, eu estava fazendo com uma paciente capacidade funcional respiratória. Aí a primeira era com equipamento, a segunda com equipamento, o equipamento ia guiando a respiração. Na terceira, ela tinha que fazer sozinha. Ela voltou lá na infância, quando ela não conseguia respirar porque ela tinha asma e o pai dela brigou com ela. Aí ela se sentiu abandonada. Aí ela veio aquilo e ela disse, eu me sinto abandonada até hoje. Então traz assim, ó, para trabalhar o lado emocional também. Fiquei curiosa com uma coisa, a neurometria você me falou que é um equipamento que foi descoberto, criado por um brasileiro, né? Pesquisador brasileiro. Mas essa neurometria existe em todo mundo agora? Existe. A técnica já existe. Existem pesquisas científicas? Sim. Existem pesquisas publicadas já? Já existem pesquisas publicadas. Acho que uma das coisas que eu queria saber é isso, né? Inclusive, corporações já usando a neurometria para melhorar o desempenho funcional dos seus atletas. O time que eu te falei que está agora em Palmeiras. A Palmeiras. Eles usam em todos os atletas deles. Eles usam dentro a neurometria. Eles usam os protocolos para melhorar a performance. Porque a gente começa. Nós vamos pegar umas empresas corporativas e pegar os vendedores, aí nós vamos usar a neurometria nos vendedores. Porque se a banda está muito debilitada, a gente começa com um nível de protocolo. Fez 3 meses, tu passa para o médio e com 9 meses tu passa para alta performance. Aí para trabalhar alta performance mesmo. Inclusive muscular, de tudo, melhora muito por padrão. Físico também, por exemplo, ela é personal. Aliás, a gente tem um protocolo de relaxamento muscular progressivo, que tu avalia a contratividade e o relaxamento do músculo. Daí o equipamento, a IA, gera um exercício específico para aquele paciente. Então ele vai contrair um determinado tempo e relaxar num determinado tempo. É específico para ele treinar em casa. E aí vai reforçando essa conexão do cérebro. Porque hoje as pessoas não sabem, mas contrair músculo, relaxar, é uma confusão. Por causa da tensão crônica, do estresse crônico, que está sempre contraindo. Assim como elas não sabem respirar, a gente não tem consciência de qual músculo eu estou contraindo, não estou contraindo. Por vezes está com contrações musculares que você nem está percebendo. Nem está percebendo. Eu vim da aula de Pilates agora, né? E a aluna chegou com essa situação. Ela começou o Pilates na semana passada. E ela disse, eu tô até hoje toda dolorida do exercício que eu fiz na segunda passada. Eu digo, nossa. Só um pouquinho. Vamos então respirar.
e relaxar os ombros. Então a gente trabalhou bastante o movimento de ombros, respirar, relaxar os ombros, e a gente vê que o padrão vai mudando. A dor, ela não é necessariamente do exercício novo que começou, porque imagina, já faz uma semana. É na verdade de uma tensão, de o que você está trazendo de sobrecarga aí nesses ombros, que tensões são essas, de contrações que o teu corpo, o teu cérebro está trazendo esse mecanismo para você. Então vamos fazer esses movimentos para ensiná-lo que essa contração, esse relaxamento é você que domina, é você que vai ou não permitir que o seu corpo faça. Tu estás atraindo essas pessoas, as tuas alunas assim. Estás atraindo, eu não sou danada. Eu também, assim. É fazer um movimento de agachamento, mas antes eu tenho que pedir para relaxar os ombros, né, Mônica? Relaxa os ombros. Até no yoga, Carol, daqui a pouco. Relaxa os ombros, Mônica. Relaxa os ombros. Ai, meu Deus. É automático, porque o cérebro está condicionado a fazer isso. O que a gente está fazendo lá é o que a gente faz no equipamento. Só que no equipamento, o paciente está vendo. Está vendo? Opa, isso aqui realmente está ruim. Então, e isso é muito importante, porque quando a gente fala do cérebro, que a gente tem o nosso subconsciente, que é uma caixa preta, que a gente tem dificuldade de acessar, porque assim, eu posso chegar para a pessoa e dizer, tu tens que fazer assim. Ela vira as costas e acabou. Agora, quando ela vê ali na prática, opa, o negócio realmente está ruim. Aquilo parece que entra lá no subconsciente, ela assimila e ela muda o comportamento. Porque o cérebro é visual, né? Ele responde às imagens que ele vê, né? Muito mais facilmente do que a leitura ou a informação auditiva, porque ali ele tem que transformar aquela leitura, aquele som em uma imagem, para o cérebro entender aquilo, né? Então, quando ele vê o negócio lá, o gráfico despencando, ele já gera uma conexão com o passado. A arte é isso, né? A compreensão da arte é muito mais facilmente transmitida através do visual. Até a constelação, né? Que a pessoa vai olhar para o seu emocional através dos personagens, dos elementos simbólicos que estão ali concretos na frente dele. Aí ele consegue transmutar tudo aquilo. Esse conteúdo emocional a partir que é visual. É tudo integrado. Tudo integrado. E tudo faz parte da bússola de ouro. Uau! Brújula de ouro, como diriam os espanhóis. A bússola de ouro é uma lenda, né, dos marinheiros que tivessem a bússola de ouro. Essa bússola sempre apontava para o caminho mais seguro na navegação. Então eles têm a lenda que quem tivesse a bússola de ouro sempre chegaria com segurança no seu destino, porque seguiria o caminho indicado pela bússola de ouro. É isso que a gente faz, né? A avaliação diagnóstica, avaliação anamnésica integrativa, faz análise do perfil bioquímico, faz todas as abordagens de sinalização do paciente para encaminhá-lo a um destino melhor, para uma condição avaliativa melhor, que inclui anamnese, sinais clínicos dos sintomas, análise e interpretação de exames, e sintomas mesmo que são subjetivos e outras condições que são percebidas. A anamnese integrativa, para o pessoal entender, são perguntas e respostas, né? Como se fosse um questionário para vocês entenderem melhor a pessoa. Os sinais clínicos seriam o que eles reclamam? São os percebidos ou os observáveis. Porque quando a gente avalia o paciente, nem tudo que a gente avalia do paciente, ele próprio percebe, né? Então tem o percebido e o descrito pelo paciente. E a análise e interpretação de exames são os exames que vocês fazem, né? Neurometria, biorressonância, e também pode ser aquilo que eles também trazem. Eles já chegam com com bastante. Pode ser laboratoriais. Laboratoriais também. E vocês podem pedir, né? Sim. Porque o paciente chega com o exame que ele fez no cardiologista, no endócrino, no psiquiatra, no reumato, no digestivo, né? E aí ele vem com aquela bateria, porque foi fracionado o organismo como se fossem partes independentes. E tudo que ele tem é informação. Interna. É tudo mais
parte. Em grande parte. A origem, né? A origem. Às vezes já está muito avançado, né? Daí já Daí tem já está na doença. Daí já tá Quando tem uma inflamação no fígado, uma esteatose, isso começou muito antes. Muito antes. Muito antes. Com certeza. E por isso a gente tem todos esses sinais. E aí o objetivo é sempre navegar por águas tranquilas, né? Diminuir as turbulências, as exposições a esses fatores ambientais que mudam a nossa característica. Alguns possíveis e outros não possíveis, né? Mas ninguém pode, nós não podemos nos impedir de estar em contato com vírus, por exemplo, né? Não tem como. Mas se o sistema imune é bom, ele vai. Tu podes até ter uma doença viral, mas a tua resposta vai ser muito melhor do que aquela pessoa que está com o sistema imune muito debilitado. Muito debilitado. Por isso que umas pessoas sofrem mais com gripe, outras menos, e assim por diante. Porque o sistema imune, assim como todas as outras células, dependem de energia, que é o ATP, que vem das mitocôndrias, que vem do oxigênio, que produz a partir do oxigênio e da glicose, que é absorvido pela via respiratória, o oxigênio, então depende do funcionamento respiratório, e que depende do funcionamento do sistema gastrointestinal. Então tudo está conectado, não tem jeito, né? Tudo é interligado, todo o nosso organismo. Então navegar por águas tranquilas significa diminuir uma série de fatores epigenéticos que podem prejudicar nosso funcionamento. Quando isso não é possível, a gente melhora ou reduz essa exposição, ou trata com as suplementações necessárias, né? Mas tem muitas coisas que são opcionais, de se expor, né? Exposição a metais pesados, né? Como a gente fala, vale a pena a gente dar essas dicas. Exposições a metais pesados, muitas vezes a gente não pode. Pode ser. Pode auxiliar o corpo a detoxificar, né? Porque o corpo ele elimina. E como quelantes, por exemplo, a gente tem substâncias que são quelantes que se ligam a esses metais e facilitam a sua eliminação. Então poderiam ser protocolos integrativos para eliminar isso, de desintoxicação. Ok. Inflamação crônica subclínica, quer dizer, como encontrar os motivos da inflamação. Pelas quais essa inflamação é gerada. Pode ser alimentar, pode ser bacteriana. Sensibilidade alimentar, estresse oxidativo, desbiose, como você já explicou, né? Tem gente que tem tudo isso? Tem muita gente tem tudo isso. Tem uma aqui perto. Eu tenho uma ali, ó. Eu tô olhando pra ele, ó. Cara dele. Não, até que o pico de insulina dele agora acabou, né? Baixou. Baixou, O pico de insulina baixou. Mas o objetivo é sempre estar assim, numa situação bioquímica o mais segura possível. Nem sempre é possível, como tu disse, né? Mas a gente pode reforçar a nossa característica biológica a responder melhor a essas condições. Então, é isso. A 9 é quando o terreno já está degradado, alterado, recuperar esse terreno biológico. Como é que a gente pode recuperar um terreno biológico? O Ieso, que era fazia plantação, por exemplo, pode dar a dica. Como que a gente melhora o rendimento de uma horta? Por que tu bota uma horta? Por que tu bota numa horta? Para render mais. Para render mais. Para vir mais talvez eu não tenha. Adubo? Eu não sou da horta, senhor. Oxigênio, porque tu vai lá formular a terra. Tu não faz arar, não ara a terra, né? Tu mexe com a terra, oxigena a terra. A terra também é viva, ela tem bactérias que colonizam, tem fungos que aeram, tem minhoca. Sabia que se tirar as minhocas, as plantas morrem? Uma terra sem minhoca é uma terra, né? Que não oxigena. Então, assim, a mesma coisa aqui, a gente tem que repor e corrigir esse terreno biológico. Suplementos, quando a gente não tem. Oligoelementos são elementos que em muito baixas concentrações são indispensáveis para o funcionamento. Muito falado, né? Magnésio, zinco, selênio, tudo isso são
importantíssimos para as reações bioquímicas. Selênio, por exemplo, ajuda a converter T4, hormônio T4 em T3. São hormônios da tireoide. Porque ele está no centro das deiodinases, que são as enzimas que fazem essa conversão. O ferro é indispensável porque está no centro da hemoglobina, que ajuda a transportar o oxigênio. O zinco está lá no sistema nervoso central para melhorar a nossa percepção de estresse, por isso que ele é ansiolítico. Ele também está no sistema imune para melhorar a nossa característica de resposta imunológica. Magnésio, ele reforça ali a transmissão neuronal, diminuindo a excitação neuronal. Por isso que pode ser usado à noite como reparador do sono, para melhorar a qualidade da contração muscular. Lá nos nossos exames tem uns parâmetros, né? Exatamente. Aqueles parâmetros podem ser seguidos ou às vezes eles são muito baixos ali também naquilo ali? Não, que nós temos no exame, diz o exame de laboratório. Exame de laboratório. O que a gente tem no exame de laboratório hoje é a referência. Tá? Ele foi usado como referência para o método bioquímico para dosar. Então eles pegaram, a gente quando desenvolve um método, vai lá, pega um grupo de pessoas e testa em todo mundo. Eles não testaram se era doente ou saudável. Eles simplesmente a gente sabe que aquele método vai dosar. E aquilo virou como um valor normal. Então aquele valor normal que a gente vê lá nem sempre é o valor saudável ou o valor ideal. Isso pode mudar de pessoa para pessoa, Marisa? Por exemplo, uma taxa de magnésio, sei lá, não sei qual é o normal de uma taxa de magnésio. Tá? Aquela taxa de magnésio é boa para todo mundo? Digamos que a taxa. Vitamina D, vamos dar um exemplo, né? Vitamina D, acho que é mais fácil. Né? A vitamina D diz que tem que ser mais que 30. Tem que ser mais ideal é 50. Mais que 50. Mais que 50. Isso aí é para todos. Ideal. Para todos. Né? Ou alguém, dependendo do fator genético, alguém pode ter que ter 70 ou outro 50 tá bom. Não existe um parâmetro para todos eles. Depende de muitos fatores, porque a vitamina D depende de sol. Eu, por exemplo, tenho uma vitamina D excelente no verão. No inverno, a minha vitamina D cai, então tenho que suplementar. Mas agora, se eu não tiver uma boa absorção, eu posso tomar vitamina D, eu posso tomar de quilo. E não vai absorver. Então eu tenho que ter uma boa absorção. Daí essa absorção tem que tratar o intestino. E ela tem que ser veiculada no veículo oleoso e usada junto com a alimentação que tenha gordura para absorver melhor. Aí tem a ver com o intestino. Tem às vezes horário, né? Isso, tem que ter horário. Por isso que tem, às vezes a gente toma suplemento e não adianta de nada porque não está tomando corretamente. Tem um suplemento que tu vai tomar entre as refeições, que tu não pode tomar com as refeições. Então cada um tem a sua característica. E os exames laboratoriais, aí todo mundo olha e diz, mas está normal, está dentro do parâmetro lá que está escrito no papel. Aquilo é estatística, né? Aquilo é estatística. Não é Então hoje já tem muito estudo, mostrando estudos mesmo assim, de 10, 15, 20 anos, estudando a população e eles estão mostrando que existem valores ideais. E a biorressonância, a gente não falou sobre a biorressonância, mas ela mede a energia do órgão. Então, a gente vai saber se aquele órgão está em desequilíbrio ou não. E também consegue identificar minerais, vitaminas, aminoácidos, cofatores. A gente vai conseguir visualizar ali se está faltando ferro, zinco. Hoje, por exemplo, a paciente já sabia que ela tinha anemia, deu lá embaixo na biorressonância e já apareceu. Se ela não tivesse um exame ou não soubesse que tinha anemia, a gente já ia saber, que está faltando ferro. Exato. Não precisa de... E é bem interessante a biorressonância, porque a gente não vai dizer que doença tem também, mas a gente consegue ver os órgãos que estão prejudicados, ou que não estão funcionando bem. Então, às vezes, ele nem tem doença, mas também é preditivo. Não tem doença, mas já aparece ali porque a energia não está adequada. E com isso a gente consegue direcionar para correção do terreno biológico com suplementos muito mais específicos e personalizados, né? Porque daí se aparece lá, está faltando triptofano. Bom, triptofano é usado no organismo
para fazer serotonina, que é o hormônio neurotransmissor da felicidade, da relação, né, da percepção de estímulos prazerosos e tal. Mas ele também é usado para a síntese de melatonina, que é o nosso hormônio que regula o ciclo circadiano do sono. Então, se eu tenho um paciente que tem inflamação intestinal, na avaliação anamnésica, tem déficit de triptofano, cara, não precisa muita coisa para mim saber que ele vai apresentar quadros depressivos, insônia, prejuízo na qualidade do sono dele. Então, isso é uma avaliação que a gente faz a partir da predição dessas condições às quais o paciente vai ser submetido. Adorei isso, eu adorei isso, porque dentro da minha palestra, Felicidade da Lu, felicidade pode ser treinada. Então, claro, você pode treinar a felicidade, certo? Automaticamente que você pode se treinar para você feliz, você pode avaliar, né, se os seus hormônios da felicidade eles estão ou não estão dispostos, né? Tu vai tentar deixar um empregado da corporação feliz com níveis baixos de triptofano, com baixo nível de vitamina D, com inflamação intestinal, cara, tu vai ter trabalho. Não vai. Nem com hipnose da Milena, nem hipnotizando o cara. É por isso que eu gosto, e esse é um dos objetivos. O terreno biológico. Isso é um dos objetivos do Lagon, e foi uma coisa que eu aprendi com o Dr. Niraldo, com a doutora Martins, é exatamente isso. Me leio ali, né, quem é terapeuta, a gente veio, né, da fase de estudar as crenças, os traumas, as depressões, né, e foi quando a gente entende, por isso, trabalhar o corpo, a mente e o espírito, que não vai adiantar você tratar os traumas, né, as depressões, as lealdades da pessoa se ela tiver, né, com os seus níveis hormonais, né, com seus níveis baixos. Então é preciso também olhar para isso, para que ela tenha força e possa mexer, né, nas suas crenças e nos seus traumas. O sistema completo ele é muito complexo, né? Ele não é apenas uma parte, só o emocional, só o espiritual, só o mental. Ele funciona, é um sistema, funciona como um todo. E assim, eu acho que o Lagon, né, falando que é o que eu estava percebendo aqui, como que o trabalho de vocês pode gerenciar o trabalho de todos os terapeutas em várias áreas, né, tanto físicas como mentais e emocionais, e um grupo de profissionais que possam trabalhar com uma saúde integral a partir do que vocês estão trazendo. Exatamente. E agora vem o como. Vamos lá. Assim, ó, como corrigir o terreno biológico. Só mais uma coisa em relação, trazendo também para a área da educação física, né? Mesmo a gente vê aqui, a gente fala muito em atender recomendações de exercício físico, né? Mas aí, e como, né? Se a pessoa não tem nutrientes, não tem energia, não, né? Só então, gera mais estresse crônico. Exato, gera um estresse. Aí ela vai tentar fazer, ela vai querer fazer, ela vai querer melhorar. Quer ver estresse a gente gera no paciente? Você diz assim, agora precisa fazer exercício físico, o cara está com uma fadiga cortisol de 10, está com de 2 lá embaixo, está com um T3 zerado, não tem mitocôndria, não tem cortisol, não mobiliza a glicose, está com o intestino inflamado. Agora vai dizer que não é difícil. Eles trazem o combo e vai fazendo agora junto. Não, porque amanhã a gente tem consulta ainda. E lascou-se. O doutor já te pegou. Tem um te esperando aqui, outro te esperando na fila, depois manda pra mim. Faça a desinflamação e tudo. Já eu estou otimista em relação a você, olha. Eu também. Esperançoso. E olha o que a gente precisa suplementar. Olha os elementos. Suplementos nutricionais, vitaminas. Hoje muita gente tem hipovitaminosa. óleo, elementos, zinco, selênio, cobre, magnésio, manganês, um monte de outras coisas. Suplementos nutricionais, vitaminas, cofatores bioquímicos, coenzima Q10, creatina,
todas essas coisas com indicação. A boa, doutor Niraldo, para quem está nos escutando. Agora eu vou tomar creatina. Eu tenho um paciente que agora eu vou me bombar. E aí fez testosterona, tá todo bombadão. A gente fez a avaliação dos padrões de dosagem de testosterona total lá em cima, testosterona livre desse tamanho. Ai, por que eu não consigo aumentar a minha força? Claro, o organismo responde, injetou um montão de testosterona, o organismo foi lá e tamponou tudo isso, fez o fígado trabalhar, fez SHBG, que é uma proteína que liga na testosterona, sobrou um tantinho assim de testosterona dentro. Estava gastando dinheiro à toa, né? Além de se intoxicar. Ou aquele que a gente fica todo inflamado, a inflamação saindo pela pele, né? Ou que mais a gente seja de espinha, é horrível. Ou um dia, ou aquele que a gente escutou também, que disse que óleo de coco era bom, né? Dá-lhe óleo de coco. Isso é um problema sério, porque assim, a mídia, isso que é bom, aí é muito bom, as pessoas começam a usar em excesso. Né? Quando todo mundo começou a comer ovo, eu via gente comendo uma dúzia de ovos por dia. Nossa Senhora. E ainda suplementava albumina depois. E ovo sensibiliza, em excesso ele vai sensibilizar, ele pode um dia gerar uma alergia. A gente tem muita gente alérgica a ovo. Então não é esse o caminho, não adianta a gente querer. Cenoura é bom, como 2 quilos de cenoura, eu vou passar mal? Tudo em equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, com certeza, é equilíbrio. E um sistema que a gente costuma esquecer é o sistema linfático, né? A nossa médica que veio do Dubai deu agora uma recomendação para os nossos 2 voluntários. Os 2 cobaias aqui. Fizeram o tratamento, mas agora tem que ativar o sistema linfático, porque é ele que limpa o ambiente pericelular. Sabe aquela célula que a gente estava falando no início da palestra, do talk? Aquela célula, ela vive no ambiente, né? Se esse ambiente está cheio de toxinas, de metais pesados, de radicais livres, de mediador inflamatório, pensa o nutriente tentando chegar nessa célula ali e passando por um lugar cheio de toxinas, de radicais livres. Chega tudo oxidado ou nem chega, né? Imagina a gente encher de lixo aqui a rua. Como é que as pessoas vão chegar aqui no Lagoão? Para receber esse trabalho maravilhoso que a gente está fazendo. Por isso tem que estar limpo. E quem limpa esse negócio? Quem trabalha nessa limpeza do ambiente pericelular? O sistema linfático. É ele que está, como a gente fez a aplicação, teu ambiente ali agora está desinflamando e está jogando, as células estão jogando todas aquelas basuras bioquímicas, são lixos, né, de toxinas para fora da célula. E aí o teu ambiente pericelular tem que ser limpo, tem que passar a faxina. Quem faz isso é o sistema linfático. E é o que a drenagem linfática faria. Então, o que a drenagem linfática precisa fazer. Então, limpar isso. E por que tem que tomar água? Porque essa drenagem vai toda para o rim. Daí o rim tem que eliminar, tem que dar jeito de botar. Além da drenagem linfática, a própria água só já não limpa? Não, porque tem que mobilizar, como é um trabalho mecânico, né? De limpeza. No caso deles, eles fizeram um tratamento anti-inflamatório, né? Então, quer dizer, o tratamento que foi colocado neles anti-inflamatório está limpando as células, né? Está jogando para fora, agora eles têm que eliminar. Sim. E aí tira tudo isso para fora. E o último é a vida longa e saudável, né? Que é o resumo da ópera. O que é que a gente precisa fazer? Tudo isso que a gente falou até agora. Por isso, 10 lições. 10 lições. 10 lições. Bastante coisa. Para passar de ano. É muito legal, porque quem faz certinho, o resultado é maravilhoso. Com certeza. O resultado é muito bom. Mas Tem tem que ter mudança de de comportamento. Tem que querer, né? E ter a disciplina, Uhum. constância. E é aquela coisa assim que é uma mudança de hábito, né, gente? Mudança Assim, de as hábito. pessoas, como te falo, aquelas histórias que eu vejo, né, das crianças, né?
não vamos dar açúcar, não vamos dar sal, né? É que na verdade, mas depois a gente sabe que eles vão crescer e vão começar a introduzir, a esperança de que eles não gostem tanto assim, né? Mas é aquela história e daí qual é o hábito que depois você vai colocar naquela criança? Porque as pessoas vão se passando anos e anos e anos, né? E quanto mais anos passa, mais é difícil você mudar hábitos que você se acostumou a vida inteira. A vida inteira você teve aquele hábito, eu vou agora trocar esse hábito. Quanto mais tempo passa, mais difícil é. É a mesma coisa que o exercício físico, né? Não é difícil. É hábito, né? Então assim, você tem que, é hábito, né? E quando você se acostuma com esse hábito, você passa a sentir falta, né? É tomar água, né? E tudo no começo vai ser difícil. Tudo é hábito, né? Deixa eu deixar minha personal satisfeita. Eu fui sábado, fui domingo. Que orgulho! Chama feliz. E a gente fica. Até eu me surpreendi. Hoje eu não fui, daí a gente já está pensando nos horários do coisa, e a gente já começa a ficar, mas eu preciso ir, né? Eu preciso, já começa com aquela. Porque realmente é uma mudança de hábito. Eu não lancei na planilha, só te informando porque é em Excel. A planilha em Excel. Ele não gosta de Excel. Você tem alguns bloqueios que eu Ele odeia Excel. Eu super achei que ele fosse gostar do Excel. Mas eu printei o treino e mandei printar. Ele me chama pra... Depois eu vou constelar. O negócio dele é célula. É células. Então, o resumo da ópera é senescência celular e os senolíticos. Senescência celular é células que envelhecem e esse envelhecimento faz com que ela perca a função biológica. Então a gente tem que usar protocolos senolíticos para limpar essas células envelhecidas. É o rejuvenescimento celular. Ou seja, é a pedra filosofal. Tá ligada à pedra filosofal. Então, eu tô ligada nisso. É a minha história lá de trás. Envelhecer não tem jeito, todos nós vamos envelhecer. Sim. Certo? Então, mas a gente pode fazer protocolos, mudanças de hábitos e protocolos senolíticos, que são essas substâncias que tiram essas células envelhecidas. Essas células envelhecidas. E se tira a célula envelhecida, abre espaço para células. Amanhã eu quero uma consulta com o senhor, porque eu quero ficar mais jovem, mas você pode, por favor, me dar os meus senolíticos? Sem dúvida. Todos nós também queremos senolíticos. Senolíticos. Segundo é um envelhecimento corporal e os anti-aging. Envelhecer a gente vai, mas tem protocolos anti-aging que retardam esse processo. Mas os protocolos são também fitoterápicos. Diferente dos senolíticos. Os senolíticos removem as células envelhecidas. Os anti-aging impedem que as novas células envelheçam. São dois protocolos diferentes. Também são protocolos integrativos, com plantas medicinais e tudo mais. Ok. O terceiro são telômeros e telomerase. Telômeros são estruturas que coordenam a capacidade do DNA das nossas células de se preservarem. Então, assim, com as renovações celulares, a gente vai encurtando os telômeros e vai limitando a capacidade de renovação celular. Então, a gente tem defeitos genéticos progressivos que vão sendo acumulados na célula, que geram o que a gente chama de senescência celular. Então, quando a gente controla esse encurtamento dos telômeros, a gente consegue manter células saudáveis por muito mais tempo. Também com protocolos integrativos. E o quarto são fatores ambientais e sociais, né? Que a gente consegue através de mudança de hábito, de integração com grupos sociais, com hábitos sociais mais saudáveis. Então, em tese, seria alimentação adequada, certo? Exercícios físicos, relações sociais, né? Positivas. Terapeutas, pode ser também, né? Terapeutas, que ajuda, né? Você cuidar da tua mente. E protocolos integrativos.
Respiração, meditação e yoga. As zonas azuis, sabe as zonas azuis? São zonas onde tem maior número de centenários. Pessoas que vivem mais que 100 anos. Sim. Saudáveis, né? Saudáveis. Não aqueles que ficam... Sim, doente não. São zonas azuis. Tem esse comportamento social, tem grupos sociais, tem água de qualidade, tem ar de boa qualidade, alimentos saudáveis. E a gente precisa, depois disso tudo, ar, água e alimentos, comportamentos sociais, grupos sociais de interação. Porque precisamos viver em sociedade. Precisamos As viver as 10 lições são para a gente manter o corpo e o resto é interação entre nós. Perfeito. Maravilha. Então, para nós, já que nós já estamos agora finalizando, chegando no final, antes de eu pedir algumas dicas, algumas informações do Dr. Rinaldo, quero saber se a plateia aí, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tá ao vivo, tá? Sim. Alguém tem aí, então, no ao vivo aí alguma questão? Não? Ok. E vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma questão? Eu já perguntei muito, mas ainda ficaram duas curiosidades, se me permite. Uma seria, a partir do momento que a gente faz todo esse exame, todo esse protocolo, em quanto tempo que a gente vê uma mudança, se, como ela falou, ficou uma semana sem comer o doce, né? Se é uma coisa de um mês, se é claro que depende também de como que a pessoa está, né? E a segunda, que é uma curiosidade, mas talvez até você não saiba responder, que é a homeopatia. Antigamente a gente tinha a alopatia e a homeopatia, e a homeopatia fazia muito esse trabalho para a gente sair fora da alopatia, né? E agora muito a gente vê isso de biomédico, curso de biomedicina. Qual que é a grande diferença da homeopatia com o fitoterápico? Eu sou bem... Excelentes perguntas. Vamos começar pela primeira, né? A primeira se refere basicamente ao comportamento que a gente tem em relação aos tratamentos, né? Pode se repetir a primeira? Em quanto tempo, a partir do momento que a gente faz o protocolo? Exatamente. É o que a gente vai fazer com relação a essa limpeza dos ambientes pericelulares, minimamente 90 dias. Minimamente 90 dias, que é o tempo que a gente precisa para, em não inflamando e não colocando mais lixo ao redor, a gente ter essa limpeza, esse detox celular. Idealmente 180 dias, em 6 meses é o tempo suficiente para que o organismo esteja clean, né? Com funções de nutrição adequada, com oxigenação adequada, com reposição nutricional fazendo esse tratamento adequado, né? Cuidando da e depois seguir isso como um estilo de vida, né? Sim. Não é só fazer o tratamento e deu. Por exemplo, o doce é uma coisa que ela incluiu novamente, porque não era assim tão... Agora o glúten não. Não, o glúten eu não como. Já faz anos, né? Se ela coloca o glúten, ela comer, ela no outro dia ela está, porque ela tem alergia ao glúten, então no outro dia ela está com a rinite dela de volta. Fora, fica então estressado. ela já assumiu isso como um estilo de vida. Sim. Fica um cãozinho raivoso. Idealmente 90 e idealmente 180. E a outra seria a diferença da homeopatia e essa que virou uma moda da medicina. Não, mas ela falou biomedicina ali, acho que também não sei também se é biomedicina. Integrativa, né? Medicina integrativa. Qual é a diferença disso tudo? A diferença da homeopatia é que na homeopatia a gente pega uma substância que causa, quando aplicada ao ser humano, um conjunto de manifestações clínicas, intoxicação, dor de cabeça, febre, pega essa substância, dilui em várias diluições, até que não exista mais a substância física nessa diluição, e faz um processo a cada diluição de dinamização, que é um processo que transfere a energia da molécula para um líquido diluente, em geral uma solução hidroalcoólica. O que a gente está fazendo nesse contexto? Está transferindo a energia da matéria para os diluentes. E aí, então a gente não tem mais a substância fisicamente, mas tem a energia dela nessa solução.
Quando a gente pega e faz uma repertorização, que é assim, peguei a Nilema, ela tem um quadro inflamatório, está com febre, está com dor de garganta, e que eu peguei pela repertorização o que essa substância diluída faz no organismo, dá febre, dá dor de garganta, dá essa inflamação, eu aplicando essa solução diluída e dinamizada na Nilema, com essas características clínicas, ela restaura o padrão fisiológico. É como se a gente tivesse uma onda, e todos nós temos uma onda, né? Uma frequência, com uma determinada frequência e amplitude. Quando a gente bota duas ondas com a mesma frequência, com amplitudes, e frequência e amplitudes iguais, elas se sincronizam, né? E aumentam essa frequência. É como se a doença reduzisse a frequência e a amplitude, e quando a gente bota esse medicamento homeopático, se somam a isso e se aumentam a frequência e a amplitude. E aí a Nilema fica restabelecida clinicamente. Como se a homeopatia, então, se tivesse a energia daquele órgão ou componente que está desestruturado. E a medicina integrativa que vocês A fazem? medicina integrativa prevê o uso de plantas medicinais com extratos padronizados, com concentrações conhecidas, dose, posologia, mecanismo de ação conhecido, exatamente como a alopatia, só que com conteúdo de princípios ativos. É o que tem na planta, né? Então a gente tem aquela condição de avaliando os componentes da planta, o código secreto de cura que é a planta, com todos esses componentes que vão ser agora padronizados, com garantia de resposta terapêutica. Associado à planta que restabelece o padrão fisiológico, que trata a origem dos sintomas, a gente faz também na integrativa suplementos para nutrir o paciente, faz reposição de oligoelementos, que é repor tudo o que ele precisa, e faz ainda cofatores bioquímicos, que melhoram a performance das células. Creatina, coenzima Q10, que melhora o desempenho celular. Perfeito. Então, são coisas É como se fosse a bastante planta, diferentes. né? A gente toma ali as cápsulas, a planta tem cápsulas, ou em tintura, né? Ou em chás. Ou em chás, pode ser chás também. A maioria gosta de tomar chá, né? Então, mas a gente usa os chás também. Que o chá também sendo feito de forma Isso. correta, na posologia certa, Tem né? uma quantidade de planta, tem uma quantidade de água, tem uma temperatura ideal, para tudo isso padronizado, para garantia da reprodutibilidade do efeito terapêutico. Perfeito. Muito obrigada. E aí, a decisão é nossa mesmo, né? Cada um tem a sua própria decisão de manter-se ou não saudável, né? Pelas suas memórias. Queira ou não. É verdade, é verdade. Esse é a editora a Loja do Tempo, da editora Longevidade Saudável, que está comercializando o livro, que fez a edição. Então tá aqui, ó. Então, Esse- volta ali um pouquinho, quem quiser, né? Adquirir o livro do Dr. Eu Grau. realmente tem a tiragem esgotada que eu recebi da Mas editora. dá para recomendar, né? Sim, sim. Dá para recomendar, Depois né? disso chega em qualquer. Tá. E aqui são os contatos, né? Que a gente deixa à disposição de vocês. Então, o doutor Niraldo, ele então fala, né, que vocês atendem tanto aqui no Lagon, como atendem online, né? Exceto a neurometria e a biorressonância, que elas precisam ser presencial, exatamente. E também tem, né, a Medical Labs, onde eles têm cursos, tem uma pós-graduação deles em Fitoterapia. Em fitoterapia, né? Fala um pouquinho então do teu curso também, do atendimento de vocês. A gente tem o atendimento aqui no Lagon, fazendo a consulta presencial, e tem também o atendimento online para todo mundo. Hoje a gente tem pacientes fora do Brasil, né? Muitos deles Espanha, Portugal, e aqui da América do Sul, da Austrália, tem pacientes, Estados Unidos, a gente tem pacientes no mundo inteiro. E é interessante o sistema online porque a gente consegue chegar até eles, né, com todo esse conhecimento que é novo, né, no mundo como um todo, e leva a benefícios dessa terapia para muita gente.
e atende presencial aqui no Lagon, junto com a análise de neurometria e biorressonância que a Marilis faz. A gente faz esse combo de parceria. Ela tinha 15, eu tinha 17. Então, essa parceria vem de longa data, assim, incluindo aqui essa... E amanhã a Marilis vai estar aqui fazendo. Amanhã a Marilis vai estar aqui fazendo uma biorressonância, né? E eles também têm, é importante também salientar a pós deles, a gente tem a pós-graduação. E ela pode atingir tanto os profissionais da área da saúde como os terapeutas também, né? Como os terapeutas, onde eles podem levar todo esse conhecimento aí da fitoterapia, dos protocolos integrativos para, né, tanto os terapeutas como todo qualquer profissional da área de saúde, incluindo de médicos, farmacêuticos, nutricionistas, educadores físicos e toda a galera da saúde. Perfeito. Mais alguma? Não, obrigada. Então, assim, eu queria agradecer ao doutor Miraldo e à doutora Marilis por estarem aqui presentes, né? E queria agora, então, para finalizar, entregar para vocês um presente, né? Pela disponibilidade. Muito obrigada. Um presente do Lagon, né? Nossos parceiros. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer para a gente estar aqui. Obrigada. Vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma fotinha. Vamos tirar uma fotinha. Ai, deixa eu encerrar aqui. Tudo registrado. Registrado.